E depois você só ficou nesse grupo ou... Aí depois eu... Quase que foi a última cada Ruela. É. Se alguém daquela época minha vai rir muito, cara, vai rir muito. Porque realmente me zoaram muito tempo. Eu fiquei em torno de uns 9 anos no grupo, participei da fusão, que foi pela JBS. E aí chegou num tempo, para não entrar em muitos detalhes, que eu achei que era melhor mudar, porque eu já estava num estado de estafa. E... assim, queria muito mudar. Eu recebi uma proposta da Odebrecht. Aí eu fui para Odebrecht. Fui fazer uma entrevista nas minhas férias, lógico, não sou eu, né? Pensa o que eu vou mostrar depois. Usando o computador da firma pra mandar currículo, né? Aí quando eu peguei férias, fui pra Goiás, conhecer a empresa, saber o que eu ia fazer, com quem eu ia trabalhar. E aí eu participei da entrevista e eles falaram assim, não, quando você pode começar? Aí eu voltei de férias e chamei meu gestor pra conversar. Aí ele falou que não podia, nananã. E aí chamei de novo, a gente nunca casava a agenda. Aí falei assim, quer saber? Eu vou direto no RH, vou pedir conta. No dia que eu pedi conta, no dia seguinte ele estava lá, que é uma pessoa que eu super amo, admiro muito. Inclusive, eu devia ter abraçado e agradecido mais ele, que na época eu era matura. E tenho muita gratidão pela vida dele, por ele na minha vida. Ele trouxe muita transformação, porque eu cheguei lá, uma pivete, vamos dizer assim, né, prepotente. Recém-formada, porque quando recém-formada a gente tem muita prepotência, mas não Acho sabe que sabe disso. tudo, né? É. E então, assim, ele transformou muito minha vida, tanto que me propiciou entrar numa empresa maravilhosa que foi a Odebrecht, onde eu trabalhei por mais quase 2 anos. E então, eu acabei passando por um processo meio conturbado com um diretor e resolvi sair, assim, na verdade eu fui demitida. E aí, acabou essa história, eu falei assim, não, vou pra casa. Cheguei extremamente estressada aqui em Dracena. Falei, mas eu vou ficar 2 anos pra consertar algumas coisas na minha vida, principalmente da minha filha mais velha, que eu não tinha Agatha ainda. E quis ficar 2 anos em Dracena. Ela falou assim, tá precisando ficar parada? Você me ajuda, minha mãe, né? Aí eu comecei a ajudar minha mãe pra não ficar parada e pra fazer o tratamento como eu queria na minha filha mais velha. Mas eu ainda tinha muito dentro de mim, não sabia de ser workaholic. Tanto que, assim, trabalhar de uma forma tão frenética que sair pra mim às 6 horas é como se eu tivesse... matando, fazendo alguma coisa muito... Isso desde quando eu trabalhava nas outras empresas. Entendi. Quando eu trabalhava para os outros, eu trabalhava 12, 14, 15 horas e achava errado quem saía às 6. Como assim vai embora às 6 horas? Ainda tem trabalho pra fazer. Nossa, o sol ainda tá lá em cima, para que ir embora agora? Então, assim, um ritmo muito frenético. E até por isso que eu consegui tanta alavancagem profissional. Só que toda essa alavancagem profissional trouxe um peso muito grande para minha parte de filhos, para minha parte conjugal, para minha parte de saúde. Porque nós, vocês até falando no começo, assim, nós somos corpo, mente e espírito. E o quanto que a gente, às vezes, investe muito na mente, esquece do corpo e esquece que existe alguém muito maior do que nós e quer levar com o nosso próprio braço. Só que chega uma hora que o meu braço não aguenta mais. É como se eu corresse numa correnteza enorme, assim, de um rio. E aí, quando eu paro um pouquinho para descansar, eu vou lá para trás de novo. Aí eu corro, chego até um pouquinho mais para frente do que eu estava agora. Só que aí eu... vou respirar, vou mais para trás, porque a correnteza está mais forte, me leva mais forte ainda. Então, nós precisamos ser sistêmicos. O que é ser sistêmico? Agora falando sobre um pouco do coach que eu estou vivendo hoje. É você ter atuação nos 12 pilares. No pilar social, no pilar familiar, no pilar conjugal, no pilar filhos, no pilar parentes, que são os pais, no pilar emocional, no pilar intelectual, no pilar profissional. E quando tem essa junção dos 12 pilares, eles são harmônicos, a roda da minha vida roda. E então, quando eu estiver numa correnteza e eu estiver cansado, eu vou ter o meu pilar social, meu pilar espiritual, meu pilar familiar, que vai me sustentar para me manter aqui e me levar para frente junto comigo. E quando eu tenho essa sustentação que vai junto comigo, cria uma ambiência, tudo ao meu redor começa a crescer junto comigo. E o coach é sobre isso. É sobre crescer e contribuir. Envolve muito equilíbrio, né? Não adianta você, que nem falou, eu me dediquei tanto pro trabalho que às vezes me abdiquei de estar com a família, de estar dentro de casa e tudo mais, né? Você faz outras coisas porque você só dá prioridade para uma, né? Top. E assim, posso falar? Não, a gente estava conversando até sobre isso. Não dá para ser 100% em tudo. Que você vai deixar alguma coisa... Não tem como você se dedicar exclusivamente a uma coisa, né? A uma coisa. A gente não é uma coisa só. A gente não é só trabalho, a gente não é só mãe, não é só pai, não é só família, né? Sim. É um monte de coisa. Tem a parte social, tem a parte de família, tem a parte de amigos, tem a parte do intelecto, tem a parte do trabalho. Mas você tem que tentar aí distribuir um pouquinho melhor em cada um. Lógico, obviamente você vai acabar se sobressaindo entre umas por conta das aptidões, da personalidade de cada um, mas não tem como ser uma coisa só, né? E muitas vezes, apesar de forma consciente nós sabermos que nós não podemos,
nós queremos. Sim. Sim. E vamos com a força do braço. É. E eu vi com o passar do tempo quanto isso estava me destonando, me machucando. E quando eu vim pra cá, eu conheci um casal de uma igreja e comecei a frequentar mais, porque o meu pilar espiritual estava detonado. Eu ia na igreja uma vez por mês para cumprir tabela, vamos dizer assim, né? Sim, Para não sim. sentir culpa, para tirar minha culpa. E aí eu comecei a descobrir essa outra vertente de realmente fazer leitura, de fazer oração. E então eu batizei. E depois veio o processo de coach. No processo de coach, que... Então foi aqui que você, deu essa virada De chave. de chave. Sim. Entendi. No processo de coach, quando eu fiz o método CIS e comprei formação em coach, quando eu fui para uma formação em coach, que inclusive minha irmã, que eu amo muito, a Elisa, foi comigo, minha intenção inicial, porque tem umas ferramentas que são assim, parece que meio coisa de gente louca, sabe? Assim, que pessoas normais não fazem. Aí tava eu e minha irmã, e a gente nunca tinha feito nada de coach, assim, eu e minha Sim. irmã. A gente falou assim, nossa, eles não dá pra aplicar isso, não. Eles só falavam, não dá pra aplicar isso, não, né? Isso é coisa de gente que não bate bem, não. Só que a gente, né, veio pra manicômio fazer aula, fazer alguma coisa assim. Vem pro estudo de coach, o negócio de psiquiatria. Aí a gente fez a primeiro módulo, fez o segundo módulo, eu comecei a fazer atendimentos. E a minha intenção inicial era aplicar principalmente na empresa. E aconteceram algumas Puxa, mais coisas, pertinho. até porque o estratégico que define o que vai ser feito ou não. Então, não houve aplicação de algumas coisas que eu acho que seriam interessantes, mas esse é só meu ponto de vista sobre o total. E aí eu comecei a aplicar em empresas, fiz a grade Green toda, fiz a grade Gold. E aí eu descobri que essas coisas que eu às vezes acho que é loucura, quando eu faço a aplicação em um grupo de mulheres ou quando eu faço no coaching individual, traz muita transformação. Transformação de crenças. Porque muitas vezes eu tenho uma crença que é minha e eu acredito que aquilo é uma verdade. Por exemplo, quando você fala para as pessoas assim, tempo na maioria das vezes, ela vai falar dinheiro. E tempo dinheiro, é uma crença. É uma crença de que não vai alavancar você. Se eu encarar o tempo como tempo é vida, eu começo a realmente valorizar o meu tempo e o seu tempo. E com isso eu vou ter um gatilho realmente do que vai fazer bem para mim. Porque se tempo é vida, vale a pena eu usar meu tempo para isso? Vale a pena eu usar meu tempo para isso? Muitas vezes a gente se sente ocupado e estafado, mas na verdade essa ocupação, ela não gera uma produtividade. Produtividade é quando eu realmente produzo algo. E quando eu estava nesse processo, comecei a atender empresa, inclusive quando eu parei, eu acho assim que Deus... Eu me considero uma filha amada e mimada por Deus. Porque, assim... Até mimada, você viu, né? Tem um detalhe, até Só mimada. Porque, assim, tem muitas vezes que eu pensei em fazer alguma coisa e, às vezes, desistir. Vou até expor algumas coisas que eu acho que a Nelly, por exemplo, da Associação Comercial não sabe. Quando ela veio me chamar para palestrar e ajudar ela, porque ela sabia que eu era coach, eu estava, então, com somente 2 atendimentos. Eu estava pensando, será que vale a pena essa vida? É tanta demanda, e tem as crianças, tem minha filha adolescente em São Paulo, que eu preciso viajar, voltar e tudo. Tinha acabado de sair de um workaholic, aquele doido dentro das outras empresas, né? Sim, Mas eu sabe pensar, né? Repensar. Aí eu falei, será que vale a pena esse processo de coach? É só mais uma onda que eu tô, assim, vivendo, né? Porque a gente vive de ondas, né? Aí eu falei, será que é uma onda? Será que vale a pena? Aí a Nelly veio falar comigo e falou assim, você não quer palestrar para mulheres, assim, no encontro de mulheres? Aí eu peguei e super topei, porque quem conhece de perfil, o meu influente é alto. Então, assim, eu super topei, até meio que sem pensar. E depois eu falei assim, nossa, falo, não falo. E eu tenho muita facilidade. Tinha muita facilidade de me comunicar com homens. Porque eu sempre fiz treinamentos, quando eu fazia parte do corporativo, para homens, para mecânicos, para elétricos, até para diretores. Porque quando a gente fazia implantação, a gente tinha que vender o nosso produto para a direção. O meio que você começou era só meio de homens, né? Então, assim, quando eu vi aquele monte de mulher para a primeira palestra, me deu vontade de ir no banheiro. Comecei a ter falta de ar. Saiu da zona de conforto. Justamente. Então, assim, foi a primeira vez que eu palestrei para somente mulheres. A Nelly nem sabe disso. Se ela estiver assistindo, ela vai ficar sabendo disso agora. Então, assim... E aí, com essa porta e algumas outras coisas que foram acontecendo sobre palestras, e aí eu falei assim, não, é isso mesmo. Aí eu fiz o ML5, que é totalmente voltado para a gestão. Porque nós temos 3 grandes pilares que muitas vezes as empresas, ela pode ser de uma pessoa ou de 1000 pessoas. São 3 pilares, que são pessoas, processos e gestão. Se esses 3 pilares, você pode ser 1 ou 1000, que você não vai ter alavancagem. Eu fui fazer o ML5 para entender quais eram esses processos, esses princípios de alavancagem. Eu falei, bom...
não sei se vai ser implantado ou não na Crisado, eu preciso de uma empresa. E eu cheguei com menos de uma semana do ML5, fiz uma palestra, na verdade, depois de 2... Eu cheguei aqui hoje e amanhã já era a palestra que eu ia apresentar Caramba, logo em seguida. na associação. Na associação. Eu ainda falei pra ele, Nelly, eu vou chegar e quase que eu vou Direto, né? Aí eu fui, e nessa palestra que eu fui, somente para falar sobre perfil, sobre como influenciar pessoas, se você realmente, os seus sentimentos e a forma como você age na vida, se ela afasta ou se ela atrai pessoas. Uma pessoa me chamou para conversar e eu fechei um contrato com 4 empresas. Então, assim, o quanto que é importante a gente agir. Sim. Então, falando sobre agir... Nossa, tô falando muito rápido. Não. Eu gosto, sabia? Eu É gosto. bom que o pessoal não precisa pôr na velocidade 1,5 2. Eu acho que ninguém, Brincadeira. eu acho que ninguém coloca seus áudios na velocidade 2. Será? Ah, eu Não sei. tenho certeza. Ah, acho que não. Eu já recebi áudio seu, eu não coloquei. Top. E falando sobre agir, esse treinamento que vai ter amanhã, de 2 horas, na Associação Comercial, às 19 horas, é sobre isso. É sobre o quanto eu tenho as minhas crenças de escassez e o quanto eu tenho as minhas crenças de abundância. Existe um rio no meio. Essas minhas crenças de escassez me levam a achar que é normal uma empresa ficar em dívida, que é normal ter hoje adolescentes que não gostam de trabalhar, que é normal hoje uma pessoa falar mal do outro, que é normal se vitimizar. Ai, segundo... Gente, isso não é normal, pode até ser comum no meio em que você vive. Mas existe um lado da abundância, em que as empresas são produtivas, em que eu acordo vitoriosa, me sinto feliz e grata por eu ter filhos, por eu ter uma casa, por eu estar aqui hoje. Então, esse lado da abundância é o lado da vitória. E esse rio, ele pode ser estreito. Ele pode ser largo, como o rio Paranoá. Ele pode ter águas muito turbulentas, cheio de piranha, ou ele pode ser pacífico. E eu posso escolher como atravessar ele, com quem eu vou atravessar ele. O livro Poder da Ação, que é um best-seller do Paulo Vieira, fala sobre isso, sobre essa metodologia de como atravessar esse rio. E também, desculpa, Imagina. Sem tranquilo. e também vai te dar, além da metodologia, o passo a passo. Nesse treinamento de amanhã eu vou falar sobre 2 passos que você tem que ter para começar a atravessar esse rio. E... Por que eu tô fazendo essas palestras, essa movimentação do Poder da Ação? Porque eu quero levar, no dia 7/9, daqui de Dracena, um ônibus com 46 pessoas no Allianz Parques, Poder da Ação, para estar participando de um evento com o Paulo Vieira, a Camila Vieira, a Júlia Vieira, o Tiro Lipa, que faz a parte de animação circense, Sim. que vai fazer um espetáculo para 33 mil pessoas. Já são 25 mil ou mais inscritos. E vai ser, assim, 8 horas em que você vai sair da estratosfera terrestre para estar em outra estratosfera. Que o estádio vai tremer e eu acredito que São Paulo vai mudar. E quem for vai mudar também. Outro ambiente, né? Assim, né? Outra. A energia é outra, né? Eu participei de alguns, não era eventos de coach, mas eu participei de eventos de liderança e tal, onde tem a questão motivacional e de um pouco de autoconhecimento e realmente você sai do lugar outra pessoa. É bem bacana, vale a Fora pena. o network também, né? Que chega lá, Sim, você conversa sim. com mais pessoas, né? Super. Troca E experiência. é muito bom. todos os contratos que eu consegui hoje, por mais que eu faça algumas postagens, que até preciso melhorar minhas postagens, porque, nossa, né? Eu não gosto muito de postar, mas a gente tem que postar. E, então, assim, todos os contratos que eu consegui até hoje, tanto para coaching individual como para empresa, foi no 1 a 1. Porque nós somos feitos de conexão. Ninguém compra de uma empresa. A pessoa vai lá e ela compra da Mariana, ela compra do Pedro, ela compra do José, ela compra do Joaquim. E o que acontece? As empresas querem investir muito em marketing, às vezes, e não investem nas pessoas que trabalham com eles. O pessoal esquece, eu sou publicitário, então eu trabalho com algumas empresas e eu sempre falo, a propaganda ela amplifica o que você é. Então, se você não tem algum processo, uma questão que não é boa dentro da empresa, não adianta você fazer propaganda em cima daquilo que você não vai mudar. Por exemplo, quando veio a pandemia, todo mundo com essa questão de WhatsApp, vão modernizar. Eu falei, tá, mas a tua empresa não é uma empresa conectadona, modernona. O que adianta de fazer uma propaganda te colocando como assim, se na hora da compra, na hora da venda, você não vai conseguir se portar assim, porque não é de vocês, né? Então tem que tomar muito cuidado. Não adianta querer fazer... Chega a ser uma propaganda enganosa, né? Porque você fala uma coisa, mas quando o cliente vai na loja, é outra. Tem que tomar muito cuidado. Tem um teorema que chama teorema da satisfação, que a satisfação ela é igual à expectativa menos a percepção. E muitas vezes a gente investe muito onde... Vou usar o termo não deveria, porque investe de forma ruim. E acaba pegando e gerando uma alta expectativa no cliente, que vai chegar lá, de que é um mundo maravilhoso, e aí chegar lá nem atendido ele é. Sim. E aí a percepção que ele tem é muito ruim, então essa conta fica negativa. Fica. Principalmente nesse quesito, atendimento.